Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos em direção, nós estamos indo para o final do tempo litúrgico, que termina com a festa de Cristo Rei, final de novembro, depois já entra o Advento. E a liturgia tem nos apontado já sobre esse dia final, esse encontro, essa conclusão de toda a obra salvadora de Deus. Nós rezamos no nossa profissão de fé: creio em Jesus Cristo, que foi concebido, que nasceu, que padeceu, que morreu, que ressuscitou e subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Jesus está preparando os seus discípulos e a nós para esse encontro, para essa vinda do Senhor, porque Ele virá. Mas padre, já fazem 2000 anos e Ele não veio. Muitos já tiveram encontro com Ele, nós vamos ter o nosso também, no dia e na hora em que Ele achar melhor. Por isso que Ele adverte, Ele fala a nós que somos pessoas inteligentes. Inteligentes porque nós somos capazes de distinguir o que é bom do que não é bom. Inteligentes porque nós temos a capacidade de entender o sentido das coisas. Não somos animais que simplesmente seguem o instinto da sua natureza, já pré-definido. Nós temos inteligência de tudo aquilo, nós temos conhecimento de tudo aquilo que nós somos, que nós fazemos, e muito mais. Porque a palavra de Deus foi dirigida aos homens, a pessoas capazes de entender. E nessa conversa de Jesus com os discípulos, a respeito desse acontecimento final, no dia da vinda do Senhor, Ele já os prepara e já os adverte a ser menos patrão e mais servo. Nos dias de hoje nós precisamos de menos patrões e mais servos.
de menos arquitetos e de mais pedreiros. Porque se diz de tudo, se fala tudo, se discute tudo, se critica tudo, mas não se faz nada. Só exige que os outros façam, que os outros sejam, mas começa a partir de nós. Então, quando Pedro pergunta se é para nós ou é para os outros que ele está dizendo isso, ele vai dar essa dica de que estejamos preparados. Feliz aquele empregado ou aquele administrador que Deus colocar à frente do seu povo, da sua família, para cuidar e dar o que é necessário para eles. Olha, administrador, é a psicologia do administrador. O administrador, ele faz o quê? Ele administra os recursos para que atinja aquela finalidade boa da família, da casa, da onde ele foi confiado. E ele promove isso, essa maneira de conduzir, né, para que não lhes falte nada. Assim, os apóstolos, os discípulos de Jesus também receberam dele um conteúdo de fé, receberam dele uma palavra de salvação, tiveram contato com ele, viram-no face a face, tocaram nele, que João vai dizer na sua carta, né? No que diz respeito ao verbo de Deus, nós vimos, ouvimos e tocamos com as nossas mãos. Ele agora os adverte, os deixa preparado, como todos nós também já estamos preparados, né? Cuidar bem daquilo que nos foi confiado. O que te foi confiado? Você um dia recebeu o batismo como eu recebi. Você teve conhecimento da fé, teve conhecimento da vontade de Deus, teve conhecimento dos mandamentos do Senhor. Você foi instruído como eu fui instruído na fé, na obediência a Deus. E o segredo está aí, obediência a Deus. O servo é aquele que obedece a Deus. Aquele que o Senhor confiou a administração, ele administra em vista do Senhor, com as regras, com as ordens do Senhor. E aí ele pratica a justiça. O que é a justiça, senão aquilo que é justo? E Deus como justo juiz, Jesus como justo juiz, virá a julgar a todos nós. E o desejo dele, meus irmãos, não é como aquela pessoa pessimista que só pensa no negativo e que só pensa que Deus vai nos maltratar. Ao contrário, se ele já nos adverte, é para que nós já de antemão, né, estejamos preparados. Bobo daquele que não se preparar, vai levar umas chicotadas, sim. E veja como que Deus é justo no julgamento. Aquele que muito foi confiado, muito será exigido. Aquele que pouco foi confiado, pouco será exigido. Mas depois ele diz: aquele que sabia da vontade do Senhor, mas não fez o que ele pediu, levará muitas chicotadas. Mas aquele que não sabia de nada, mas fez coisas que não devia, vai levar poucas chicotadas. Deus é justo. E nós que clamamos por justiça, né? Sobretudo, pensemos na justiça de Deus sobre cada um de nós. Por isso, o esforço, o empenho de cada um de nós para estarmos preparados. E o apóstolo Paulo nos fala na primeira leitura desta preparação. Ele que está falando para a comunidade dos romanos, né, através da carta aos romanos, sobre a lei, né, e a graça. Estavam sob o regime da lei, eles obedeciam simplesmente a lei pela lei, mas eram indiferentes com Deus. Ao contrário de que, pela graça de Deus, a experiência é um encontro pessoal com o próprio Deus, com o próprio Senhor. E a experiência da salvação dele na minha vida. De forma que, ao acolher Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu estou dizendo não ao pecado. E ele faz esta antítese, né, do servo que serve ao pecado e daquele que serve à graça. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus. E nesse tempo não é tempo de viver no pecado, porque um dia, meus irmãos, nós renunciamos ao pecado.
nós nos unimos a Cristo. Não devemos mais nada ao pecado. Então ele diz, no que diz respeito à nossa pessoa, que que é identificada por este corpo que nós temos, isso que nos identifica, mas temos uma alma, um espírito, uma vida aqui dentro de nós. Então Paulo fala que os nossos membros não estão à disposição do pecado, como o nosso corpo não está à disposição do pecado, mas sim à disposição da graça, porque o Senhor nos libertou do pecado. Quem é do pecado é escravo do pecado, mas quem vive para a graça é escravo da graça. Escravo no sentido de que eu respondi a esse Deus e quero servi-lo na obediência. E essa obediência faz com que eu não mais viva no pecado. Então veja a ruptura que existe dentro do cristão com o pecado. O mundo tenta justificar dizendo, não, eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que satisfazer todos os meus prazeres, todas as minhas necessidades, e aí se abre aquela porta larga da escravidão que nos aprisiona e nos torna escravo dos sentidos, dos prazeres, que não nos leva à salvação. Mas a renúncia disso, em vista da obediência a Deus, sair da escravidão do pecado para a obediência a Cristo, Paulo diz que nós nos tornamos escravos da graça, mas não escravo no sentido negativo, mas escravo no sentido positivo. Porque ser escravo da graça é ter liberdade, é ser livre plenamente. Ao passo que ser escravo do pecado não é ser livre, mas estar subjugado, sob o poder do pecado. Ao passo que o poder da graça nos torna verdadeiramente homens e mulheres, como o Criador nos fez. Então, meus amados irmãos, na alegria de estarmos hoje na presença do Senhor e ouvir a sua palavra, estejamos nós preparados. A nossa luta contra o pecado deve ser ferrenha e intensa. É não ao pecado. Que o pecado não reine mais na minha vida, mas reine a graça de Deus. E o caminho é a obediência. Por isso que quando o Senhor voltar, como que Ele vai me encontrar? Estejamos preparados. De que maneira? Vigilantes, atentos, não nos deixando ser enganados, mas ao contrário, buscarmos na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, na intimidade com Ele, estarmos sempre na sua graça. O salmo que nós rezamos hoje diz, nosso auxílio está no nome do Senhor. Sim, buscai nele o auxílio. A experiência do povo de Israel foi de um Deus que os libertou das garras do caçador. Nos dias de hoje, na nossa obediência a Deus, obediência a Cristo, o nosso auxílio está na sua graça, que nos livra do poder do pecado e de todo o mal, para que permaneçamos fiéis sempre a Ele. A Ele o louvor, a honra e a glória pelos séculos sem fim. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.